Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês gostem da nossa live de hoje. Hoje vamos falar com Débora Gaudêncio sobre comunicação não violenta. Você que está aqui com a gente, que tem curiosidade, que tem dúvida a respeito do tema, escreve aqui pra gente seus comentários, coloque aqui nas interrogações as suas dúvidas. Se você acha que a live de hoje é importante para alguém, chama ela para participar com a gente. E se você estiver curtindo, vai aqui no Emoticon e, por favor, dá umas curtidas pra gente saber que a gente está num caminho legal. Ei Ju, muito bom te ter aqui com a gente, seja muito bem-vinda. Que prazer te ter entrando aqui no canal, ainda mais uma pessoa tão ocupada. Bem-vindo, César, é um prazer tê-lo conosco. Já já a Débora vai estar entrando para a gente poder iniciar a nossa live. Sejam muito bem-vindos. E aí, quero repetir as nossas orientações. Se você tem um comentário sobre comunicação não violenta, coloque aqui pra gente. Se você tem uma pergunta, uma curiosidade, aproveita a presença da Débora, essa especialista sobre o assunto, e faça a sua pergunta aqui pra gente. Se você acha que a live de hoje é interessante para alguém que não está participando, que não chegou aqui, manda o convite, chama ela para participar. Diz que a Débora, uma especialista incrível no assunto, vai estar aqui com a gente dividindo toda a experiência que ela tem com a gente. Ó, a Débora já chegou. Tô aceitando ela com a gente, gente. Ju, nós que estamos felizes de ter uma pessoa que tem tão pouco tempo aqui assistindo a nossa live do dia de hoje. Você vai ver que a Débora é uma pessoa encantadora. Lu, seja muito bem-vindo. Muito prazer tê-la aqui. Débora, seja muito bem-vinda. Olá, Ju, obrigada. Uma alegria estar aqui. Eu estou muito feliz de ter você aqui comigo nessa live. Hoje é a realização de um sonho, porque eu sou fã de Ah, carteirinha. que gostoso. Pessoal, então vamos começar. 19 horas. Pessoal, hoje nosso tema é comunicação não violenta. Meu nome é Juliana, mais conhecida como Juliana Bell. Hoje trabalho como facilitadora da transformação de líderes e de times. E a meu convite está aqui comigo Débora Gaudêncio, uma pessoa maravilhosa, como diz a Ana, a Débora é luz pra gente. É isso mesmo, Ana. E eu quero que Débora se apresente para vocês, para que vocês possam admirá-la tanto quanto eu admiro. E já vou emendar na apresentação dela um outro convite, dela dizer e dividir para a gente como que a comunicação não violenta aparece na vida e na experiência dela. Débora, seja muito bem-vinda. Muito bom, obrigada, Ju, obrigada quem está aqui com a gente. É uma alegria sempre que eu sou convidada a falar desse tema, que vocês vão ver um tema que toca muito o meu coração e é incrível ver que toca o coração de muitas outras pessoas também quando se conectam com esse tema. É difícil ver uma pessoa que não fique encantada, que não enxergue uma esperança nos relacionamentos e, enfim, no nosso próprio mundo quando entra em contato com a comunicação não violenta. Eu sou advogada de formação, mas eu sempre fui aquela advogada quando os meus amigos falavam: Nossa, Débora, surgiu uma situação, eu vou precisar entrar com um processo. Aí eu falava: Olha, tem certeza? Não é melhor você conversar? Você já conversou com a pessoa? Você já tentou alguma outra forma em vez de entrar com um processo? Então eu sempre fui muito mais para esse lado de prevenção desse conflito, né? De tentar ali negociar, de tentar conectar uns com os outros. E aí eu comecei um dos meus últimos trabalhos como advogada mesmo em empresa, foi em um banco que era muito focado em sustentabilidade. E esse banco tinha uma área só para prevenção de conflitos dentro do jurídico. E eu, a partir de lá, comecei a estudar sobre formas alternativas de prevenção de conflito e comecei a estudar mais sobre o conflito e fui me encantando por isso. Anos depois, eu já estava fora do banco, já estava mãe com 2 filhos e uma grande amiga, mentora, me apresentou a comunicação não violenta e eu me encantei. Falei: Uau, é isso que eu quero, é isso que eu quero trabalhar a vida inteira, com essa abordagem que eu quero focar, que eu quero estudar. Então, desde o final de 2012,
eu comecei a me aprofundar nesse tema e tenho estudado em várias partes do mundo e também levado esse tema para diversas organizações, instituições e empresas do Brasil inteiro, além de vivenciar isso no meu próprio âmbito pessoal, né? Não é algo só que eu trabalho com, mas é algo que eu vivo. A comunicação não violenta é algo que eu vivo em todo o meu dia a dia, seja na minha relação com os meus parceiros da EIT Diálogos, seja na minha relação com os meus clientes ou na minha relação com meu marido, com os meus filhos, com a minha família. Então, a comunicação não violenta, ela está presente em tudo que eu faço. Débora, várias pessoas usam a expressão CNV, falam de comunicação não violenta, mas elas não compreendem que isso é mais do que uma metodologia. É como uma filosofia de vida. Vai esclarecer para a gente, afinal de contas, o que é a comunicação não violenta. Muito bem, posso sim, gosto. Bernadette também te elogiando, tá? Os elogios estão subindo nessa live. Obrigada, gente, que delícia. Só amigos aqui. Eu gosto muito dessa pergunta, que eu gosto muito de trazer essa consciência, que a comunicação não violenta, ela é mais do que só esse falar e esse ouvir. Ela tem esse termo comunicação, mas ela abrange muito mais, porque ela foca em um olhar também para mim, né, esse olhar intrapessoal, mas também um olhar interpessoal para minha relação com o outro e um olhar sistêmico para minha relação com o outro. E por que o nome comunicação não violenta? De onde veio esse nome não violento? Isso eu acho muito importante para entender o que é a comunicação não violenta. O nome não violenta veio dos princípios de não violência, tanto de Gandhi como de Martin Luther King. O Marshall Rosenberg, que foi quem criou essa pesquisa dialógica, que pesquisa até hoje, ela vem sendo de alguma forma praticada e aprimorada desde os anos 60. E o Marshall se inspirou tanto na empatia de Rogers, que é um outro famoso psicólogo, quanto nos princípios de não violência de Gandhi. Então, a comunicação não violenta é muito mais um chamado para a gente exercer na nossa vida esse princípio de não violência, para a gente exercer em todas as nossas relações. E essa semana eu estava lendo um livro sobre não violência, que, né, é mais do que só comunicação. E o que é o grande cerne dessa não violência? É você conseguir enxergar o ser humano como outro ser humano. É você não coisificar o outro. É você não enxergar só o rótulo, só uma coisa, ou só um meio para um fim, mas você enxergar o ser humano como um ser humano. E aí a não violência surge, que é essa vontade de não fazer o mal, mas de crescer todos juntos, desse ganha-ganha, de me conectar comigo, mas também conectar com o outro, de perceber que as minhas necessidades são importantes, mas a do outro também, e a gente vai juntos nisso, né? Então a não violência mora nesse lugar, de perceber o outro como um ser humano. Me percebo como ser humano e percebo o outro também. Quando eu coisifico o ser humano, aí eu estou atuando a partir da violência. Então, quando a gente fala comunicação não violenta, é uma linguagem, nesse jeito de eu me expressar, no próprio jeito de eu viver, que vai me ajudar a viver de acordo com esse princípio maior de não violência, de enxergar o outro como ser humano. Gente, olha se não é para ficar encantado. Ó, do Pacífico tá dizendo para você, a Débora é incrível, super generosa, sempre compartilha, minha mestra, viu, Débora? Oi, Dudu, que bom ter você aqui. Bom, olha o que a Débora tá trazendo pra gente. Todas as vezes que eu estereotipo uma pessoa, ele é lento, é uma pessoa sem inteligência, é uma pessoa atrapalhada. Eu transformo o ser humano em uma coisa. E ao invés de tratá-lo como ser humano e respeitá-lo como ser humano, eu coisifico. E na medida que eu coisifico, eu torno como recurso. Ao ser um objeto, eu uso da forma que eu quero. E aí, eu deixo de ouvir, eu deixo de respeitar, eu deixo de trocar. Porque aí é uma relação que não é do igual mais. Agora, Débora, assim, eu fico pensando muito, porque as pessoas não conhecem muito sobre pilares. Mas eu quero só convidar. Pessoal, aproveita a Débora aqui. Se você tem um comentário, se você tem aquela pergunta guardada na gaveta, aquela que você sempre quis perguntar para um especialista, coloca aqui nos comentários pra gente.
Se você sabe de um participante que está perdendo essa live, que você pensa assim, meu Deus, ele vai amar escutar a Débora falar, chama ele para participar com a gente. E se você está gostando das maravilhas que ela está emprestando para a gente, curte aqui para a gente saber que a gente está indo para um caminho muito legal. Agora, Débora, quais são, então, os pilares dessa filosofia de vida? Por favor. Muito bem. Então, existe o livro, né? As pessoas às vezes me perguntam, por onde eu começo? Tal. Tem um livro base, que é esse, né? Comunicação Não Violenta, que foi muito de todos os apanhados de toda essa pesquisa do Marshall, foi sintetizado nesse livro. É um livro que eu particularmente acho muito bom, enxergo ele como um manual. É ótimo para a gente poder estudar junto. Então, para um grupo de estudo, é maravilhoso. Para um grupo. Antes da pandemia, eu estava fazendo um grupo de estudo dentro de uma organização. Imagina, um grupo de estudo dentro de uma empresa para estudar comunicação não violenta. Então, ele é bárbaro para isso. Mas tem muito mais do que só o livro, então foi o que conseguiu ser estruturado. E aí, dos pontos que eu vejo muito nessas imersões que eu faço, é o que duas irmãs, na verdade 3 irmãs israelenses estruturaram como árvore da vida da comunicação não violenta, que foi a Mik Kastan, a Arnina Kastan e a Inbal Kastan. A Inbal, infelizmente, faleceu há um tempo atrás, então hoje em dia quem atua muito com comunicação não violenta de uma maneira profundíssima, assim, trazendo não só transformação pessoal, mas transformação social também, é a Mik Kastan na Califórnia e a Arnina Kastan ao redor do mundo, mas o foco dela, na verdade a base dela é em Israel. Então, o que elas pensaram nessa árvore da vida para trazer todos esses princípios, tudo isso que o Marshall de tão maravilhoso estudou e trouxe, pesquisou de todas essas fontes de não violência? Uma primeira base, como o que elas chamaram de autoconexão. Então, muito um lugar nessa árvore, dessa raiz, ser esse lugar de eu olhar para mim, de autoempatia, de autoescuta, de eu me escutar mesmo genuinamente. E escutar a partir do que, puxa, o que está vivo em mim, como eu estou, o que eu estou precisando, o que eu estou sentindo. Então, aqui entra, você pode incluir vários processos que a gente já gosta de fazer, mindfulness, journaling, né, essa escrita reflexiva, se fazer essa pergunta, o que está vivo em mim, ou essa pergunta, como eu estou? Que é uma pergunta que a gente faz o tempo todo para as outras pessoas, mais ou menos, né, assim, finge que faz, mas que muitas vezes a gente esquece de olhar para a gente e se perguntar, como eu estou, de verdade? Puxa, hoje... Como que tá esse corpo? O que o meu corpo está falando? Porque o sentimento ele é muito corporal. Então, se conectar com isso. Então, aí também, Ju, já entra tanta quebra de paradigma, porque a gente não foi educado a falar de sentimento, a falar, a reconhecer. Puxa, peraí, eu tenho um sentimento, eu posso reconhecer, dar um nome para ele. Que nome eu dou? A gente não tem o vocabulário emocional. Então, esse momento de autoconexão, ele passa também por eu quebrar alguns paradigmas que a gente culturalmente foi aprendendo ou não aprendeu, então a gente precisa desaprender um pouco algumas coisas para passar a cuidar também melhor da gente. Porque a partir dessa autoescuta, dessa legitimação de que, puxa, eu estou sentindo isso, eu estou frustrado, porque algo que é muito importante para mim não está acontecendo, por exemplo, eu conecto isso com os meus valores. E não só o Marshall Rosenberg fez isso na comunicação não violenta, a Susan David, que fala sobre agilidade emocional, também conecta emoções, sentimentos com valores, com necessidades. Então, esse se escutar nesse nível de se acolher, essa autoconexão. Porque às vezes a gente se escuta no nível de castigar, no nível de nos culparmos, sabe? É mesmo, eu não sou nada, eu sou um fracasso, eu sou isso. Com muito esse olhar de diagnóstico. Então, é sair desse diagnóstico e entrar num lugar de presença. O que está acontecendo comigo? E aí me acolher. Para a partir disso, desse processo de autoconexão, que aí não tem uma fórmula, não é uma técnica, você vai achar qual é esse seu lugar de autoconexão, como é esse seu processo, essa relação você com você mesmo que você se escuta, e a partir daí você pode, né, essa árvore crescendo, então os galhos dela vão ser um lugar, por exemplo, de eu oferecer empatia para o outro, depois, claro, de eu ter oferecido para mim, ou eu oferecer a minha honestidade, a minha autenticidade para o outro, que é diferente de sincericídio. Essa honestidade, ela tem muito mais a ver com aquele processo que eu fiz de me escutar nesse nível de presença, de acolhimento, de legitimar o que está acontecendo comigo, processar tudo aquilo, e a partir daí eu posso expressar para o outro.
a partir desse lugar. Então, não é um sincericídio, é algo ali processado de alguma forma, né? Então, e isso vai acabando virando uma prática mesmo, virando uma prática. Então, muitas vezes eu percebo, às vezes em casa, né, na relação com filhos, por exemplo, quando eu tô um pouco. Travou um pouquinho para mim. Travou para vocês também? Travou, deu um girinho para Deu? mim, vejo se voltou ao normal. Então, o que eu estava falando é que essa prática começa a ficar no dia a dia, né? De alguma forma, assim. Então, eu me percebo o meu sentimento e às vezes eu me falo, puxa, eu estou precisando de um tempo de autoconexão. Eu preciso de uma prática para me ouvir, porque eu não estou conseguindo ouvir o outro, não estou conseguindo conectar com o outro. Quando eu percebo, Ju, que eu não estou conseguindo me conectar com o outro, seja o outro quem for, o que vem, o alerta que sai na minha cabeça é: eu preciso de autoconexão, eu preciso de autoempatia, preciso parar tudo e me ouvir e me escutar. Então, é mais ou menos assim que funciona essa troca, né? Como se fosse um grande movimento mesmo. Me escuto, me acolho, me dou autoempatia, ofereço empatia para o outro, ofereço a minha fala genuína para o outro. Mais ou menos isso. Olha que coisa incrível. E aí, quero te dizer, Débora, que nós estamos com o prazer de ter Magali Lopes aqui. Eu vi que a Maga entrou aqui, que legal. Dizendo que a sua mestra da CNB é você. Pessoal, olha que coisa incrível. Que quando eu olho para mim, eu me aproprio de mim, eu tomo consciência de mim, eu posso criar um espaço de conversa com o outro. E eu construo uma ponte para compreender esse processo do outro também. Agora, o que é incrível, eu começo a ter comigo também mais empatia. Eu começo a entender as minhas necessidades reais. Agora, o sincericídio é transformar a minha necessidade na única verdade. Isso é um risco, não é isso, Débora? Qual que é a diferença? Eu queria que você contasse um pouco assim sobre tomar consciência do que eu sinto e vomitar no outro a minha verdade e dar para o outro aquilo que eu tomo consciência. E aqui a gente tem o Dogo Canon. Eu acho que eu não sei se é um amigo meu da Turquia que... Porque ele escreveu assim: sim, você está certo. Eu também acho. Depois você mencionou algo muito importante. Eu acredito que seja de outro idioma. Ele deve estar tentando traduzir. O que me veio muito com essa tua pergunta, Ju, foi um dos princípios de não violência que o Gandhi compartilhava com os discípulos dele, que foi uma das inspirações para todo esse trabalho da comunicação não violenta, que é o Swaraj. Quem me conhece, já passou aí comigo, sabe que eu amo esse princípio. Para mim, ele é um do core da comunicação não violenta. Então, às vezes as pessoas falam assim para mim: ai, Débora, será que eu sou violento? Não sou violento? Eu falo: passa por esse crivo aí da não violência, desse crivo do Swaraj, né? O Swaraj, ao pé da letra, quer dizer: eu rei de mim mesmo, eu tenho autonomia pela minha ação. Então, quando a gente pensa isso no diálogo, vem muito para esse lugar de que eu não vou falar a partir do outro, eu não vou vomitar no outro, porque eu tomo responsabilidade daquilo como meu. Então, não vai ser sincericídio, porque eu vou falar a partir desse lugar, a partir de mim, não a partir de falar do outro, né? Então, eu gosto de um exemplo bem simples. Em vez de eu falar para o outro, seu egoísta, eu transformo esse egoísta, mas espera aí, por que eu tô falando isso pro outro ser egoísta? Na verdade, acho que para mim é importante apoio, eu tô precisando de ajuda. Então, isso transforma a nossa linguagem de uma linguagem estática, que foi uma linguagem que a gente aprendeu, uma linguagem criada antigamente, para uma linguagem muito mais complexa, que é muito mais em consonância com o ser humano, que o ser humano é assim complexo, ele não é, né? Ele está de alguma forma. Então, a comunicação não violenta me ajuda a lembrar disso, né? A me conectar nesse lugar de que, puxa, como que eu posso ter essa complexidade também no meu diálogo, em vez de deixar o outro, você é isso, você é aquilo, eu falo a partir de mim. E eu gosto muito de uma frase que é bem batida até, mas eu adoro para exemplificar isso,
que é quando A fala de B, eu sei mais de A do que de B. Então aqui a gente vai assumir que a gente é A mesmo, vai tomar responsabilidade que a gente é A. E vai falar a partir do que é importante para esse A. Hoje mesmo eu estava num treinamento de manhã em uma empresa chinesa, e lá a gente estava compartilhando sobre comunicação não violenta, né? E eu conversando sobre isso, eu falei para eles, olha, o julgamento, esse julgamento que a gente faz para o outro, esse sincericídio, ele é quase uma confissão. O julgamento é uma confissão. Tá? Eu tô falando de mim, mas eu não tô falando apropriado. Então, é falar, vamos nos apropriar do que é importante pra gente, vamos falar de adulto para adulto, vamos falar de ser humano para ser humano, em vez de ficar apontando o dedo e falando, enfim, várias dessas coisas para o outro, de diagnóstico, de análise, de rótulos, de julgamentos. E aí, às vezes, as pessoas falam, ai, Débora, mas julgar é impossível. É verdade, julgar é impossível, né? Vem de todo esse aparato mental. A Ana Paula falou que tá travando para ela. Você percebeu alguma? Para mim tá normal. E para vocês, pessoal? Alguém se alguém puder falar. Abaixo, não sei se melhorou, tentei aumentar. Aninha. Eu acho que melhorou, Ju. Aninha, e para você, como é que tá aí? Você acha que é a sua internet? Eu e Débora estavam falando de você antes da live. Um beijo grande. Somos admiradoras. Obrigada por estar aqui. Mas, muito nesse lugar de o julgamento, mas eu não sei, o julgamento é natural. O julgamento é natural, é esse mecanismo mesmo do nosso cérebro. Só que lembra que a gente tem um momento de autoconexão? Ali no momento de autoconexão, eu consigo pausar e consigo processar esse julgamento. Então, para mim também está travando. Não sei, para mim tá indo. A maior parte das pessoas falou que tá indo. Podem ser problemas de conexão esporádicos. Pessoal, nós vamos gravar. Vamos continuar. Quem não estiver conseguindo, vai poder assistir depois. Fica aqui o nosso convite para que vocês possam assistir. Ô, Débora, eu preciso dizer para você que seu amigo diz que usou o tradutor e tá dizendo o seguinte, eu não entendo o que você tá falando, mas tudo bem porque eu te amo, gente. Ele tá com saudade de mim. Eu vou mandar depois uma mensagem para ele especial no direct. Pode deixar. Que lindo! Então, o que eu gosto também de olhar para esse lugar do julgamento, né? Porque a pessoa fala, sincericídio, quando eu julgo, mas o julgamento é natural, o julgamento é natural, mas isso não quer dizer que eu posso sair metralhando todo mundo, né? Assim, o que eu quero? Então, tem outro princípio do Gandhi, que é o Sarvodaya, que é a busca pelo levantamento de todos, a busca pelo ganha-ganha. Então, será que falar desse jeito vai levar para esse lugar de ganha-ganha, de levantamento de todos? Então, também a gente começar a se conectar com essa intenção. E aí, na autoconexão, é aquele momento que eu consigo processar isso. Aquele momento da pausa, que eu consigo... Peraí, o meu pensamento está dizendo que o outro é egoísta. Mas o que isso revela sobre mim? Naqueles minutinhos ali de autoconexão, ou segundinhos, talvez revela que eu tô precisando de ajuda. Como que eu posso, então, falar isso com ele a partir desse lugar, da minha vulnerabilidade? Então, o que eu gosto muito também que a comunicação não violenta tem me ensinado é transformar os meus julgamentos na beleza das necessidades. Eu não chuto mais o meu julgamento, eu acolho ele. Porque se eu pego ele e trato com carinho, eu consigo descobrir coisas lindas sobre mim, sobre o que eu preciso. Olha só que bacana, né? Então, em vez da gente falar, não posso julgar, sai fora julgamento, né? Sei lá, começar ali, nem dar atenção para esse julgamento. Na verdade, esse julgamento ele também quer ser ouvido. Então, como que eu tiro um tempo para ouvir? O que eu estou julgando? Estou julgando isso. É uma voz interna minha também, que também quer um espaço de escuta. Mas aí eu transformo, eu coloco uma outra roupa, eu faço uma tradução, assim como o Doga da Turquia está tentando fazer. Eu faço uma tradução. Se eu fosse traduzir para uma linguagem dinâmica, para uma linguagem das necessidades, o que tudo isso estaria falando? O que isso está me comunicando? O que isso está querendo me dizer? Então, na verdade, esse julgamento, a Ana Paula está falando, né? Não existe mesmo. Não existe, né, Ana? Esse julgamento, ele quer dizer algo que é importante pra gente, de alguma maneira. O cérebro tem ali a amígdala também para sobrevivência, né? Para querer ali aquele nosso bem. Então, olha só que bacana. Eu posso até encarar esse julgamento como algo bom.
e me conectar ali com ele como algo importante, relevante. Em vez de evitá-lo, assim como os sentimentos, eu acolho, mas eu transformo ele e pergunto para ele: o que que você está querendo dizer sobre mim? Julgamento, o que que você está querendo dizer sobre mim? Então, isso é um processo muito bonito mesmo, transformador, como a Maga falou aqui, um exercício diário. Então, eu tenho visto na minha própria prática que até hoje, claro, vem os julgamentos, mas eu já consigo mentalmente, né, com essa consciência, falar: peraí, o que que esse julgamento está querendo me dizer sobre mim e talvez sobre o que eu preciso para falar para aquele outro. Então, é nesse processo ali que a gente entra. Gente, olha que convite maravilhoso de autoapropriação. Um Uhum, convite uhum, de parar para pensar que quando Pedro fala de Paulo, é Pedro quem fala. uhum, E uhum. às vezes Pedro precisa se escutar mais do que as outras pessoas. Uma brincadeira que eu faço, Débora, é que a gente fala dos nossos dois ouvidos para ouvir a verdade do outro. Mas a gente não percebe que ele está mais perto da gente que do outro, que às vezes a gente precisa dos nossos dois ouvidos para ouvir a nossa verdade, para Uhum. dentro da gente e perceber o que eu posso fazer. E se eu não fiz da maneira com que eu gostaria, qual é o passo que a gente vai dar amanhã para fazer melhor? Ou qual é o passo que eu dou a partir de agora? E um convite que veio na sua fala que é muito importante, assim, eu sou o único responsável por aquilo que eu sou. Não tem como você colocar as suas atitudes e as responsabilidades nas mãos dos outros. Uhum, Os outros uhum, não agem pela gente, não é isso mesmo? uhum, uhum. Olha, a Bernadette está aqui. A Débora tem um texto muito legal sobre julgamento no LinkedIn. Vale a leitura. Bernadette, muito obrigada. Que eu vou pedir, Débora, para poder me mandar o link e a gente colocar no Ou Seja, para as pessoas poderem entrar lá. Ah, legal. Eu te A, envio sim. a Ana falando aqui também. Quando Paulo fala de Pedro, Paulo me diz mais sobre Paulo do que Pedro. Ela só inverteu os personagens dela também. Ela até falou, falamos juntas. Verdade. E Foi aí, isso uma mesmo. coisa que eu queria trazer para você, assim, que benefícios você percebe nas relações de duas pessoas que numa mesma equipe aprendem a exercer esse tipo de comunicação? Primeiro, muito mais conexão. Eu acho que o que a comunicação não violenta traz, sempre busca, sempre é conexão. É conexão comigo. Então, se eu começo a exercer essa consciência, isso vai me levar para esse lugar de protagonismo, por exemplo, que a gente está falando aqui, né, do Swaraj, do Saravodaya, desses princípios de falar: poxa, peraí, eu que estou aqui nesse comando desse meu ser, eu vou me apropriar disso aqui. Então, traz toda essa conexão comigo, traz uma autoconsciência emocional que, como eu falei, a gente não teve isso muitas vezes na infância, a gente não foi educado emocionalmente. Começa a me levar para um lugar de autoconhecimento muito poderoso, porque eu começo a perceber os meus valores, o que é importante para mim, o que é importante para mim no trabalho, o que é importante para mim no meu relacionamento, o que é importante para mim na família. E eu começo a saber, talvez, pôr limites melhores, porque eu sei o porquê que eu estou falando não, porquê que eu estou falando sim. Então, ele traz todo esse olhar primeiro para mim. E depois, com esse olhar para mim, eu consigo me conectar também, e aí depois a conexão com o outro. Então, primeiro, conexão comigo, em todos esses âmbitos de autoconsciência emocional, de autoconhecimento, dessa minha percepção de presença. Porque quando eu começo a ter tudo isso, eu começo a estar muito mais inteiro, muito mais presente, muito mais conectado com a minha intenção, com o meu propósito ali. E com o outro na relação ganha essa conexão. E se a gente está falando num ambiente de trabalho, não é que eu vou ser amigo de todo mundo. E às vezes as pessoas até têm medo de serem amigos das outras no ambiente de trabalho, parece que é proibido. Não, aqui a gente só fala até esse lugar, né? Aqui no trabalho eu só vou até tal lugar. Tem algumas regras que a gente olha e fala: gente, pra que isso? Tá todo mundo passando mal, tá todo mundo sofrendo no mundo corporativo, só que ninguém tem coragem de fazer diferente, né? Então, vamos falar a verdade, todo mundo doente, tem muita gente doente no mundo corporativo, muita gente doente. E a gente ainda continua com algumas regras que foram, eu tenho uma pessoa que fala sobre empatia, a Yin Yang, ela fala: essas regras foram criadas para a gente trabalhar na época da Revolução Industrial, da Era Industrial. A gente está em uma nova era.
Será que também essas relações no próprio ambiente de trabalho não precisam ser revistas? Então, o que eu vejo que a comunicação não violenta traz essa consciência é de eu conseguir ter pelo menos um mínimo de conexão com as pessoas que eu trabalho, para eu poder entregar um resultado bacana para todo mundo. Lembrando desse Sarvodaya, né? O levantamento de todos, todo mundo ganha. Então, o que eu percebo para mim no meu dia a dia, com os meus parceiros, e também o que eu vejo de resultado nas organizações, é muito mais essa colaboração, é esse protagonismo, mas também essa colaboração e essa conexão entre as pessoas. Esses dias eu recebi uma mensagem no LinkedIn, a pessoa falando: Débora, quero te contar que eu precisava ter uma conversa com o meu líder, e aí eu fiz um processo de autoconexão, eu percebi o que era importante para mim e eu compartilhei com ele a partir do meu sentimento e a partir do que eu precisava. Foi uma conversa maravilhosa. Olha isso. Ele teve coragem de tentar, coragem de ser vulnerável. Sabe o que a Brené fala? A Brené Brown fala? É isso na prática, né? Ele teve coragem ali de ser vulnerável e enxergou o líder como um ser humano, e ele também como ser humano, e eles se conectaram e pensaram em estratégias diferentes para atender o que eles precisavam ali, criaram. Então, eu vejo que traz criatividade, traz inovação, traz colaboração, né? Tudo que a gente mais quer, não só hoje em dia, mas agora ainda mais nesse ambiente que a gente tem vivido por conta da Covid, que a Maga me mostrou no meio da pandemia, não sei se a Maga ainda está por aí, mas ela me mostrou uma pesquisa que eu adoro mencionar também, falando da BBC, falando que a gente, com essa história do confinamento, nós estamos emocionalmente muito parecidos com, acho que ela mencionou na live passada, né, contigo, a gente está emocionalmente muito parecido com as pessoas que voltam do pós-guerra. Puxa, e o trabalho, 8 horas e às vezes muito mais, né? Vamos ser sinceros aí no mundo corporativo, que eu tenho clientes que falam: Débora, hoje eu passei a madrugada trabalhando. As pessoas estão exaustas. E ainda assim, a gente só pode falar isso, não pode falar aquilo. Puxa, como é ter um mínimo de conexão com as pessoas que você trabalha? Isso vai te trazer muito mais saúde mental. A você, RH, trouxe estampada na capa desse mês, né? Saúde mental, o tema da vez, porque as pessoas não estão mais aguentando esse tipo de ambiente no mundo corporativo. As pessoas querem transformação. E aí eu vejo que a comunicação não violenta traz essa transformação porque ela busca essa conexão ser humano com ser humano, independente do cargo que você está, independente se você é líder, se você é colaborador, se você é par. O que importa é que a gente vai ter conexão para juntos a gente entregar o nosso propósito no mundo, a gente entregar esses resultados para a empresa. Então, é esse lugar que a Maga, junto comigo, a Eite, né, a gente tem tentado provocar por meio dos nossos diálogos transformadores, e tem muita empresa vindo junto. Isso que a gente fica muito feliz, porque tem muita organização vindo junto, querer fazer, de fato, essa transformação das relações, não só da própria comunicação, né? A comunicação vai ser uma consequência, mas é essa transformação cultural que acontece, começa a acontecer na organização, né? Deixa eu ver o que a Maga colocou aqui. Muitos líderes preocupados consigo e com suas equipes a respeito da fadiga e burnout. Sim. É verdade, Maga. Agora, Débora, eu quero trazer para você uma percepção minha de algumas pessoas. Às vezes, ao ofertar algum trabalho um grupo de executivos, um grupo de líderes, eu escuto as pessoas preocupadas com a expressão CNV ou com comunicação não violenta, tal como virou coaching. É como se olhasse aquela expressão com um conteúdo, com uma capa associada, por exemplo, a abraçar árvore, ou a subjugar, ou a não conflitar. Qual é a sua percepção sobre isso? O que você percebe na sua experiência em relação a esse preconceito criado em relação a essa filosofia de vida? Eu acho que é um fato mesmo, Ju, tem acontecido isso, assim como aconteceu com o coaching, né? E a gente luta até hoje com a ASF e outros órgãos certificadores para mostrar a importância do coaching, o quanto que ele foi banalizado. Eu tenho muito receio disso. Eu tinha visto que tinha entrado a Jade aqui do Instituto CNV, nem sei se ela ainda está aqui, mas é uma das pessoas que eu sempre converso sobre isso, o quanto que é importante a gente levar a comunicação não violenta nesse lugar de mostrar a real beleza dessa abordagem, né?
o que eu tenho feito muito quando eu estou com RHs ou dentro das empresas. Eu tento mostrar muito para eles essa essência. Então, eu já começo dizendo, né, se o RH então me chama, Débora, a gente ouviu falar aí sobre comunicação não violenta, bate um papo com a gente para a gente ver se isso é algo que a gente consegue trazer para dentro da organização. Eu já gosto logo na primeira conversa de falar, então, não é uma técnica. E eu vou deixar isso bem claro para os colaboradores de que não é uma técnica. Não é um PDCA que eu vou rodar e ele ali depois de 4 etapas vai dar um resultado. Não é uma receita de bolo. É muito mais uma consciência que eu começo a ter a partir de mim como ser humano para me conectar com o outro também como ser humano, e isso é desafiante. Então, para mim é muito mais também de já começar a trazer essa consciência logo ali no primeiro contato. Então é isso que eu tenho feito bastante. E outra coisa que eu tenho tentado fazer também, não sei se seria esse nome, mas uma ativista das redes sociais tentando colocar posts, informações sobre o que é a real CNV. Então, essa semana eu até coloquei um post desse livro que eu tenho lido sobre o princípio da não violência e colocando isso, quanto que essa não violência, ela pressupõe um reaprender, né, para eu conseguir obter essa sabedoria. Então, de colocar todos esses movimentos. E gosto muito de trazer também de que porque não é que a violência ela é diferente de agressividade. Às vezes, eu vou ser agressivo, mas nesse lugar de movimento, de confronto com o outro. E Ana Paula, se estiver por aí, você também que sabe falar do conflito, enfim, eu vou precisar desse confronto com o outro. Isso não quer dizer que isso é violência. Então, precisa fazer essa diferença entre o que é agressividade, o que é violência de fato. Então, as pessoas têm essa mistura. Então, coragem, assertividade, até a agressividade nesse lugar de movimento para chegar no outro, mas num lugar de confronto, né? Um confronto não violento, um confronto de ideias e não de pessoas. Isso é muito saudável, faz parte até de eu poder criar esse ambiente de não violência. Mas as pessoas confundem, talvez, o não violento com passividade, com eu vou falar baixo, eu não vou me expressar, eu vou deixar passar, eu vou engolir sapo. Pelo contrário, a comunicação não violenta está muito mais nesse lugar de uma comunicação corajosa, né? De uma comunicação autêntica, que eu falo o que precisa ser falado, mas levando em consideração o outro. Esse que é o grande pulo do gato, vamos dizer assim, né? Então, eu tento tirar todas essas dúvidas. Eu estava mesmo semana passada em uma imersão com um grupo e alguém falou assim, será então que agora a gente vai ter que ser todo mundo bonzinho e anjinho? E a gente jogou isso na roda, assim, tava um RH, mas vários dos diretores falaram, não é isso, vamos começar tudo de novo aqui? A ideia, assim, é ter empatia nesse lugar de escutar profundamente o outro, de crescer a minha perspectiva a partir da perspectiva do outro, mas também é de falar o que precisa ser falado, né? No momento que precisa ser falado, enfim. Então, é muito mais esse equilíbrio, que, claro, é o mais difícil, né? Conseguir o equilíbrio nunca é fácil, mas eu acho que é uma jornada, por isso não é uma técnica, porque é uma jornada. Às vezes eu penso de um jeito, faço, não dá muito certo, faço de novo, mas sempre com a intenção de conectar com o outro, sempre com a intenção de enxergar o outro como um ser humano, assim como eu, sempre com esse desejo de estar ali junto com o outro mesmo, de crescer junto, né? De enxergar o outro como ser humano mesmo. Para mim, acho que o cerne é esse, é me enxergar como ser humano e enxergar o outro também. Que barato. Olha, a Sol, e Sol, que bom que você tá aqui, tá falando que amor é expressão, comunicação corajosa. E às vezes eu faço isso dentro das organizações. Se o RH ele não está se sentindo confortável em falar, hoje a gente vai ter um talk de comunicação não violenta, tudo bem. Lá na hora eu falo comunicação não violenta, mas mando um invite falando comunicação corajosa. Encontro de comunicação sobre comunicação corajosa. Na Fundação Dom Cabral, a gente fala comunicação autêntica, a gente pode falar comunicação consciente, são todos outros nomes que a gente pode identificar a comunicação não violenta. Mas claro que lá eu falo, olha, gente, comunicação corajosa a partir dos princípios de comunicação não violenta, a partir do princípio de não violência. E assim, o que eu tenho percebido nessa minha jornada de levar para dentro das organizações? No começo, talvez o RH ou quem for contratar, o sponsor, ele até possa ficar um pouco com esses receios, tá, Ju? Mas depois que os colaboradores conhecem a abordagem, eles se encantam.
Eles se encantam quando a gente começa a fazer os exercícios, porque a comunicação não violenta é muito prática, eles começam a fazer os exercícios, eles falam, uau, isso aqui é poderoso, isso aqui me ajuda a olhar para mim, a olhar para o outro. E não só olhar para mim e para o outro dentro da organização, olhar para mim e para o outro na vida, nas minhas relações. Que presente, eles falam. Que presente. Então já teve vezes, eu já cheguei a compartilhar, de eu fazer vários talks para uma empresa, várias turmas durante o dia, ali a semana, e quando terminar, eu parar e chorar. Eu falei, o que foi isso? O que foi isso? Essas trocas, essa conexão entre as pessoas, elas enxergando que ali do outro lado tem um ser humano também. E eu fechar o computador, né, e chorar, assim, de uau, que... Então, eu fico até agora emocionada. Que potência, sabe? Que potência! Quando as pessoas conseguem perceber isso, que do lado delas, ali, independente se é o líder, se é o colaborador, se é a esposa, se é o filho, se é o cônjuge, quem for, é um ser humano. Então, para mim, a comunicação não violenta está em despertar esse lugar. Gente, olha que autenticidade. Débora traz pra gente que a comunicação não violenta não é não se comunicar. Não é não dizer o que a gente sentiu, qual é a nossa necessidade. E não é conflitar, não conflitar. Porque sem conflito, que significa pontos de vista diferentes, não há inovação. A gente vai permanecer no mesmo lugar. A questão é não agredir. A questão é não me colocar frente ao outro como uma pessoa dona da verdade e o outro é o erro existente. E se o outro é o erro existente, ele deixa de ser pessoa, ele deixa de ter o meu respeito, o mesmo espaço que eu, o mesmo direito de pensar diferente. Agora, a Bernadette, Débora, está pedindo se você consegue explorar um pouco mais sobre essa questão da comunicação não violenta ser uma ponte para expressar a comunicação de uma forma mais assertiva. Talvez trazendo algum exemplo, ou um pouco mais a forma que você... Sim, tem tudo a ver com assertividade, porque nesse lugar, né, de eu conseguir enxergar o humano no outro, eu tenho alguns elementos que às vezes as pessoas confundem com passos ou como achando que a comunicação não violenta se resume a esses elementos, que são 4 elementos que o Marshall deixou estruturado nesse livro. Mas esses elementos são muito mais como um movimento. Então, às vezes, o que me ajuda é focar em um, focar em outro. Então, é muito mais uma dança, muito mais um movimento do que uma coisa quadrada que eu preciso seguir. É como, sabe quando eu vou me jogar na piscina que estou aprendendo a nadar? Eu só não me jogo. Eu preciso de uma boinha, né, Ju? Assim, um macarrão, né? Então, esses elementos, às vezes, podem nos apoiar nisso, mas é muito mais como essa dança, que aí as pessoas confundem como os 4 passos da CNV. E em nenhum lugar eu escutei em todas essas minhas pesquisas que são passos, tá? São muito mais elementos que nos ajudam a criar consciência e que podem nos ajudar nesse processo de autoconexão a olhar para a gente a partir desses 4 elementos e olhar para o outro também a partir desses 4 elementos, que são a observação, o sentimento, as necessidades e o pedido. E tanto, o que eu gosto muito, assim, né? Eu tenho uma imagem que eu aprendi com a Mick Kashtan, que ela fala o seguinte: a observação, ela tá muito mais nesse lugar do externo, então o que eu vejo ali, o externo, então eu vou para o externo, e aí eu posso ir profundamente em mim, para o meu sentimento, e eu posso ir mais profundamente em mim ainda, na minha necessidade, e aí eu posso sair para o externo de novo, por meio do pedido. Então, para mim, esses 2 elementos, tanto a observação quanto o pedido, ele me ajuda nesse lugar de assertividade, porque ele está muito mais nesse lugar externo do que interno. Então, quando eu falo para o outro a partir desse lugar do que eu percebi, né, do fato, em vez do meu julgamento, da minha interpretação, isso traz mais assertividade. Quando eu peço de fato o que é importante para mim, o que eu preciso, quando eu peço para o outro, como que ele vai contribuir para a minha vida, eu deixo claro isso para o outro. Isso ajuda nessa assertividade. Então, eu vejo como esses elementos podem me apoiar a ter essa assertividade, né? Bem nesse lugar. Então, só de eu fazer
uma reflexão pensando, puxa, peraí, isso que eu estou pensando, isso é minha interpretação ou isso é observação? É o que de fato aconteceu. Isso já me leva para um lugar de objetividade, isso já me leva para um lugar muito, muito poderoso. A Maga está falando de estratégia. É verdade, Maga, também tem isso. Então, quando eu percebo o que é importante para mim, eu posso, e também percebo o que é importante para o outro, eu posso pensar em formular estratégias para atender a minha necessidade e a necessidade do outro. Então, isso vai ser, de alguma forma, assertivo também. Às vezes não vai ser a estratégia que eu estava prevendo. Só que quando, como você disse, quando tem conflito, quando tem a conversa, quando tem o diálogo, surge inovação, surge criatividade. Então, abre uma gama de possibilidades de novas estratégias. Talvez não vai ser exatamente daquele jeito que eu pensei, mas para atender também a necessidade do outro, a gente vai criar algo novo juntos. Olha que bacana. Então, para mim, entra tudo isso nesse lugar de assertividade, de objetividade, de conseguir, de fato, trazer para esse lugar mais concreto. Interessante que, assim, você traz esse lugar, um espaço de possibilidade. E esse espaço de possibilidade, ele pode ter esse novo, essa nova identidade, e quando a gente faz parte da construção dele, a chance de a gente se comprometer com ele é muito maior. E comprometer de maneira inteira. Porque como eu fui autêntico, sou eu de fato que estou no compromisso com aquilo. Agora, eu fiquei muito curiosa com uma coisa, porque você começa dizendo da nossa cultura. E começa dizendo da gente ter que mudar uma coisa que no mineirês se chama modo de pensar. No inglês é mindset, né? E aí, Amei! uma coisa que fica muito na minha cabeça, assim. Esse modo de pensar em outras culturas, para você que é uma pessoa tão viajada, isso facilita ou dificulta o exercício dessa filosofia de vida, Débora? Pelo menos nas culturas que eu tenho vivenciado, eu não vejo diferença aqui com a cultura do Brasil, não, viu? É até interessante que às vezes eu tô lá no meio de uma imersão, agora mesmo, em fevereiro, eu ainda consegui viajar antes da Covid. E fiquei uma semana com uma pessoa que conhece CNV desde 86. Ele compartilha CNV desde 86. Imagina que eu fico assim, igual uma esponjinha, né? Babando, assim, absorvendo tudo da pessoa. Assim. Ele conheceu o Márcio em 85, é o Robert Gonzalez, é uma referência para mim em CNV. Mas foi na Alemanha. Então, eu fui visitar alguns amigos e aproveitei para fazer essa imersão lá com o Robert. Então, muitas das pessoas que estavam ali eram pessoas da própria Alemanha ou dos arredores. Mas a sensação que eu tenho é tão... eu tive uma sensação tão impactante em um dos exercícios que eu fiz com uma pessoa da Romênia. E foi um exercício de fala e escuta, de fala e escuta. O Robert Gonzalez, ele tem uma metodologia específica chamada Dyads, que são conversas profundas a partir de uma pergunta poderosa, viu, Magali? A partir de uma pergunta poderosa, e você responde, escuta o outro. E aí, Ju, você fica nesse lugar de que só são dois seres humanos, sabe? São dois seres humanos ali conversando. Então, aonde eu vou, a sensação que eu tenho é que são dois seres humanos conversando. Se você consegue despertar esse lugar, né, de uma escuta genuína, uma fala a partir do que é importante para você, consegue conectar ser humano a ser humano. E aí a barreira cultural, né, que a gente pensando assim nos países, isso acaba ficando ali. Eu não vejo diferença, sabe? Não consigo enxergar. Ao mesmo tempo, eu vejo também que é desafiante para todo mundo. Não importa se eu estou na França, nos Estados Unidos, Canadá, é desafiante para todo mundo, porque eu acho que é uma cultura, na verdade, humana mesmo, da gente, desde o próprio... Quando começou a linguagem? É o próprio processo de linguagem. A gente tem uma linguagem que é focada em diagnosticar, em julgar. Então, eu acho que isso entra, assim, de todos os países. Ainda não tive nenhuma experiência a partir disso na África, né? Não sei, até Magali que foi para lá esses tempos, nesse lugar. Eu estive na África uma época, mas não focando tanto em comunicação não violenta, porque eu sei que lá tem, né? Eu estava escutando esses dias a Susan David, da agilidade emocional. Ela fala uma frase africana que é o suabona, que é: eu vejo você. Um greeting, né? É uma saudação.
eu vejo você e vendo você existe. Você é. Isso. Eu te trago a existência, né? Eu te reconheço. Ah, eu achei isso tão profundo. Então, talvez em alguma comunidade que viva muito mais nesse lugar de Swabona, pode ser até mais fácil vivenciar esses princípios de não violência. Mas a minha percepção é que é o ser humano. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho a percepção de que é o que todo ser humano mais quer. Não importa se... Eu sempre falo isso nos meus encontros, né? Não importa se é a mãe solteira que está tendo dificuldades com o filho lá em Paraisópolis, que é a comunidade que eu apoio também, com esse lugar de não violência, ou se é o executivo da Faria Lima, ou se é uma pessoa que eu conheci lá no Canadá. O que todo ser humano quer é ser visto, ouvido, compreendido. Eles querem conexão de alguma forma. Então, para mim, é algo que não tem barreira, assim. Acho que é isso que eu tenho aprendido estudando esse tema, assim, em tantos países, sabe? Não, eu consigo perceber ser humano mesmo, independente de onde eu esteja. Outra coisa que tá aqui remoendo, mexendo, assim, a gente tem pouco tempo, nós estamos chegando a 8 minutos de encerrar, mas assim, eu não posso deixar de perguntar. Fiquei pensando na tecnologia como ponte ou barreira. Por quê? Eu tenho convivido muito com essa nova geração e vejo que a tecnologia quebrou a barreira da conexão pela tecnologia. Eu falo hoje com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Mas essa conexão mediada aqui, cada vez que você fecha os olhos ou que seus olhos lacrimejam, os meus respondem aos seus, porque eu não vejo que essa distância física, né, que está promovendo uma desconexão entre a gente. Mas ao mesmo tempo fico pensando assim, isso é suficiente para essa ponte? Como é que você vê isso assim? Eu nem sei se existe resposta, tá, Débora? Eu estou te convidando para trocar comigo o seu ponto de vista. Pensar junto, né, Ju? Pensar junto. E até pensando as experiências que eu tenho tido agora, né, com a pandemia, todos os nossos treinamentos, você também, né, mudou tudo para o virtual. É diferente, né? Esses dias eu até fiz um post que eu falei, gente, eu tô sentindo falta do abraço no final dos treinamentos, do cafezinho ali que a gente tomava, no coffee break, né? Do que essa... Então, o que eu vejo que a tecnologia dá sim ainda pra gente manter a conexão, só que é uma outra qualidade. Tem uma qualidade que não deixa de ser bacana, só que o presencial é um outro tipo, né, de qualidade. Eu acho que são qualidades diferentes. A Ana Paula falou que também. Eu acho que ela também está com saudade, né, dos treinamentos presenciais. Então, o que eu tenho percebido é que são qualidades diferentes. E o que eu tenho tentado fazer é levar um pouquinho da qualidade do presencial para essa qualidade virtual. Então, eu tenho pedido muito para as pessoas deixarem as câmeras abertas, para a gente ter esse contato visual, que isso é importante para o próprio cérebro, é mais fácil dele conseguir conectar com o outro. Então, eu tenho tentado atender essas minhas necessidades, fazendo pedidos, assim, né? De deixar a câmera aberta, de interagir, de falar. Então, eu tenho conseguido me emocionar, né? Agora você viu, eu estou emocionada aqui, enfim. Mas, por exemplo, se tá um treinamento com todo mundo com a câmera fechada, eu não consigo. Eu não consigo. Então, já teve vezes, porque a comunicação não violenta, ela também foi apoiada pelo Rogers. O Rogers, ele estudou, criou ali, né, a abordagem centrada na pessoa, que fala muito sobre coerência e congruência. Então, quando eu vi todo mundo com a câmera toda fechada, né, ia começar o treinamento, eu travei, eu não consegui. Parecia que eu estava falando só com nomes, letras, e aí eu falei para as pessoas. Eu abri meu coração ali, fui vulnerável para falar, olha, eu não vou conseguir. A gente tem esse talk aqui para fazermos juntos. E eu sei que talvez algumas pessoas tenham dificuldade de abrir a câmera, mas eu preciso no mínimo uns 3 ali com a câmera aberta para eu conseguir interagir, senão eu não vou conseguir entregar. E eu falei, fiquem à vontade, se tiver criança passando por trás, tudo bem, é o que a gente está vivendo hoje, né? Vamos juntos! E aí foi super legal, porque as pessoas começaram a abrir. Então, eu vejo que é outra dimensão mesmo, que a gente está todo mundo aprendendo a lidar com isso, além de toda essa inteligência artificial tá na nossa casa, né? É com os nossos filhos, agora eles muito mais no computador por conta
das aulas, enfim, eu tenho tido dificuldade também, porque antes as crianças, por exemplo, não tinham tanto acesso assim a computador e agora estão tendo, surgem outros desafios. Então é algo que a gente está tentando lidar, mas para mim ainda o presencial tem outra qualidade. Não posso dizer se é melhor ou pior, mas é outra qualidade que a gente está experimentando. Como é isso para você? Olha, eu concordo com você sobre abrir as câmeras. A sensação que eu tenho é que a gente não está sendo reconhecido. Tem a ver com a expressão que você acabou de trazer da tribo africana. Quando eu não estou sendo visto, eu não estou sendo enxergado. E às vezes nem é isso, mas é como eu me sinto. Uhum. Então, assim, é como se não tivesse um outro para me refletir, para me respaldar, né? Esses dias eu vi o Tebas fazendo uma coisa fantástica, né? Ele fez um convite às pessoas a expressarem, na medida que estava acontecendo a live, fisicamente cada um tinha que expressar o que estava sentindo. E de repente o Tebas se abraçou. Ele fez um gesto assim. Foi o que a Ana trouxe aqui, assim. Aquele gesto dele, mas foi tão gostoso o fechar do olho dele, como foi do seu, assim, que a sensação que eu tinha, não sei as outras pessoas, é como se ele estivesse aqui, dando aquele abraço, porque ele estava sentindo aquele abraço e é como se a gente estivesse sentindo. E aí eu vejo o quanto que a nossa mente define o que a gente é. O tanto que é dentro dela que a gente se define. Uhum. E a sensação que eu tenho, e ainda é uma sensação, eu ainda tenho que refletir muito sobre isso, é que se a gente estiver usando a tecnologia em função do ser humano, isso é bom. Mas se Uhum. a gente Uhum. estiver usando tecnologia para tratar um ser humano como objeto, e às vezes a câmera fechada traduz isso, isso não é confortável, isso não conecta. E eu tenho essa necessidade, eu sou muito sinestésica. Eu tenho a necessidade de me sentir humano. E achei seu gesto maravilhoso. Agora, nós temos 2 minutos para Acabou. essa live cair. A Maga falou algo tão lindo aqui. O bebê precisa do olhar da mãe para se reconhecer. É isso. Quando a gente fala esse do ditado africano, né? É isso aí, Magá. A Bernadette também tá. Juliana, adorei te conhecer. Muito obrigada, Bernadette. Leveza e doçura. Aqui para trás, a Deise também tinha utilizado, que ela utiliza a CNV para falar com os filhos dela, para que eles também se sintam respeitados. Eu quero muito aprender isso, Deise. Ainda não aprendi com o meu adolescente. Estou precisando muito exercitar isso. Agora, É uma outra jornada, viu? Esses dias a minha filha falou assim para mim: essa comunicação não violenta é uma farsa, né, mãe? Eu falei, o quê? Entrando na pré-adolescência. Então, é um outro ponto de desenvolvimento que me ajuda eu preciso da comunicação não violenta aqui, preciso estar nesse espírito desses princípios para eu poder conectar, né? A gente pode fazer uma outra live só falando disso, viu, Ju? nossa, eu vou amar. O convite está feito, é só se me dar a data. Agora, por favor, Débora, eu queria que você dissesse para as pessoas onde eles podem te encontrar, como que eles podem saber mais sobre essa bagagem inexplicável, sobre esse ser, sobre essa pessoa e sobre aquilo que ela entrega. Fala para essas pessoas, por favor. Podem me encontrar na Eight Diálogos, né? 8 diálogos aí, tanto no LinkedIn como no Instagram, que é a minha rede colaborativa de diálogos transformadores, que eu sou encantada por cada um aí dos meus parceiros, que a gente leva esses diálogos para o mundo. No meu próprio Instagram, Débora_Gaudêncio, vou estar lá. E no meu LinkedIn, onde eu tenho vários textos sobre comunicação não violenta, Débora Gaudêncio, também estarei por lá. Sempre estou postando algo em relação a esse tema, não só de comunicação não violenta, mas desenvolvimento humano, agilidade emocional, consciência emocional. Então, podem me achar por ali, vai ser um prazer trocar com vocês. Débora, muito obrigada. Pessoal, espero que vocês estejam saindo daqui tão encantados com essa pessoa, com essa profissional, quanto eu tenho encanto. Quero de novo reforçar a minha admiração por você. Vendo as pessoas que entraram nessa live, a gente diz que a gente é a média das pessoas que estão ao nosso redor. Vou te falar que a sua média está fora da curva, porque cada pessoa que entrou aqui
encantadora, pessoas extremamente respeitadas nas suas respectivas áreas. Espero que a gente tenha novas oportunidades de estar falando para essas pessoas. E, pessoal, aguardo vocês aqui na próxima quinta-feira, nas nossas lives de todas as quintas às 19 horas. A gente tem buscado trazer pessoas fantásticas como a Débora. Quero te agradecer pelo convite, pelo presente que você ofertou para cada pessoa que esteve aqui com a gente e a cada um de vocês. Meu obrigada pela presença, pela participação, pelo respeito e por poder me ajudar a dizer para a Débora o encanto que ela é. Meu muito obrigada, viu? Obrigada, Ju. Ana Carla, te vi aí desde o comecinho. Obrigada, querida. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Uma delícia falar desse tema que eu sou tão apaixonada. Sempre amo falar de comunicação não violenta. Pessoal, um beijo grande. Semana que vem Beijo, vamos estar Ju. falando sobre liderando com perguntas com a Marina Mazzi. Não percam, por favor. Tá bom. Beijo. Tchau. Débora, muito obrigada. Tchau, Tchau. querida. Tchau, gente. Magá, Ana, Sol, Isabela, Eide, Deise, Bernadette, a todos os outros que eu não citei o nome. Beijo grande. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, Débora. Obrigada. Tchau.